Parashá Re'eh. A forma como Moisés chama a atenção convidando todos para verem, olharem de um ponto de vista em que temos o objeto concreto em que você diz: veja. Moisés está, nos seus últimos momentos, dando essas recomendações, e essas instruções que passa, ele traz as escolhas. E dessas escolhas que existem na porção, mesmo fora do terceiro ciclo da leitura, que não compreendeu publicamente aqui, não há uma terceira opção. Há uma polarização. E a polarização é: veja, eis que eu coloco diante de vocês a bênção, se cumprires com os mandamentos que o Eterno vos ordena hoje. E a maldição, se não cumprirem com os mandamentos que o Eterno vos ordena. É a escolha do bem e do mal, a escolha do certo e do errado. E a polarização é isso. Não há uma terceira alternativa, não há uma terceira via, Zait. A polarização é a ciência de que todos nós temos do juízo, da distinção, do discernimento, de que a partir dos 7 anos de idade todos nós temos, da formação da personalidade, do caráter, nós temos o juízo de que a natureza nos imprime para fazermos as escolhas do puro e do impuro, do certo e do errado, da direita ou da esquerda. Não há como fugir das opções, das poucas opções. E o Re, veja, o que está acontecendo? Eu me lembro que eu conversava com um amigo em São Paulo, o Vidal Visconde. Se estiver nos assistindo, um forte abraço. A Valéria, o Xoxo Visconde, que nos acompanham de Miami. Ele procurava um imóvel e, de repente, apareceu lá leilão. Imóveis de leilão. Com preços atrativos. Aí ele falou: não, eu não gosto de comprar coisa de leilão porque existe lágrimas. Não há uma barahá nessa aquisição. Existe lágrimas. O comprador da casa que perdeu da hipoteca, do financiamento, que perde um imóvel para o banco, aquilo deixa ressentimento. Israel estava adquirindo uma terra de que os moradores não mereceram ficar nela. Eretz Canaã, que se tornará Eretz Israel, é uma casa de que a população vai ser substituída por uma outra melhor. E é uma casa de que exige um código de conduta, de moralidade, de honestidade, de justiça. Porque nas porções que estamos vendo, Moisés está falando com a geração que vai conquistar a terra, falando: cuidado com
a forma com que os seus vizinhos cultuam as suas divindades. Não perguntem a eles como que é que venera essa divindade aqui, por quê? Porque vocês vão se tornar idólatras. O combate da imoralidade, da idolatria, da injustiça. E esta porção, a forma de combater a injustiça e o egoísmo, porque todas as práticas de que a Torá nos ensina, de 603 mandamentos, ela vem exatamente na contramão do comportamento de que tinham os antigos moradores daquela sociedade Eretz Canaã. Quando você encontra uma civilização de que eles passam aperto, dificuldades, fome, sede, mas porque não há recurso, então há uma miséria. Mas se a mesma civilização de que tem recursos naturais, riquezas naturais, e há fome naquela sociedade, então o que é? Injustiça social. O egoísmo. O egoísmo está tomando conta daquela sociedade. Então, a Carta das Nações Unidas, a Carta Magna de toda a sociedade, de toda a civilização, de todos os países, para sua autopreservação, elas devem ter princípios que defendam a sua sociedade da fome, da injustiça social, do desequilíbrio, do colapso financeiro e econômico. E, obviamente, da corrupção. Então, Reê, é como se Moisés falando assim, olha, pessoal, então eu já falei para vocês sobre a idolatria, não perguntem a eles sobre seus deuses, não perguntem a eles sobre suas divindades, como que venera, onde que venera, como que é o culto, não queiram saber disso. Yom Kippur, do Arvit, de Kol Nidrei, até o Neilá, que encerramos, nós prevemos todas as potenciais formas de transgressões de que nós cometemos. Em todas as rezas, em todas as orações, as previsões. E nós combatemos em nós mesmos as nossas inclinações, pedindo a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Seja no campo da moralidade, da honestidade, da justiça social, dos mandamentos positivos em que nos aplicamos. A Torá da Parashá Re'eh nos chama hoje de filhos. Vós sois filhos. Por isso, vocês não podem fazer incisões, raspagens, furos e outras coisas, porque vocês me são sagrados. E o que compete ao terceiro ciclo da leitura pública feita hoje, ela está demarcando o combate e o controle sobre cada indivíduo do que pode ser um equilíbrio social, em que quantos de vocês, ao virem para a sinagoga, olharam para o espelho, para o retoque final? Alguém que não precisou consultar o espelho? E o que reflete a nossa imagem? O que reflete a nossa imagem? Em um vidro
com uma fina película de prata em que nós refletimos a nossa imagem para nos apresentarmos em todos os encontros sociais. É uma película de prata que reflete e que nos prepara para todos os encontros todos os encontros sociais. De ir à sinagoga, de ir ao shopping, um jantar, um almoço. Nos encontros marcantes e também nos encontros superficiais, rasos, de negócios. A nossa vida ela é marcada pela posição social em que nos encontramos. E nós nos encontramos exatamente num período de uma corrida, de uma escalada social. De marcar ponto, de marcar posição. Eu chegar com um carro diferente na sinagoga diz muito sobre os resultados dos meus negócios. As roupas de que o espelho vai atestar para você e vai te afirmar, você está pronto para esse encontro. Não é, Rabi? São as afirmações dessa escalada em que precisamos nos manter. Precisamos nos posicionar, ter bons resultados, para uma alta afirmação social, econômica, de classes. Então, o lugar onde nossos filhos estudam, o lugar onde você mora na cidade, o carro com que você chega, a roupa com que você se apresenta, tudo isso fala sobre o resultado do que você é e faz. E somos atestados pela película de prata que reflete por uma lente de vidro. Do quanto nós precisamos conter em nós mesmos. Ao mesmo tempo em que corremos nessa escalada social e econômica, a Torá nos mune de todos os recursos para que não haja um colapso social em nossa comunidade, em nossa sociedade. E por isso, Hashem testa os resultados das suas conquistas através do quê? Porque ele fala, vocês são os meus filhos. Quantos aqui têm o segundo nome de Abravanel? O Jô Soares morreu e virou notícia do que aonde vai parar a fortuna que ele vai deixar. Ou seja, quem são os herdeiros da fortuna? Das mansões, das casas, das contas. E Deus diz, vós sois filhos. E é o Deus que provê o resultado dos nossos trabalhos, das nossas atividades. Aqui nós falamos que Ele é o dono da prata, do ouro e de todas as coisas. E é Ele mesmo que vai dosar a medida dos resultados de que cada um de nós temos, de acordo com os nossos esforços e de acordo com as bênçãos que Deus dispensa para cada um de nós. Então, o colapso social, ele começa no indivíduo. Nós poderíamos culpar o governo. Por cada pedinte que nós passamos no semáforo, nós podemos xingar o prefeito, o governador e o presidente, de responsabilizá-los, não é isso? Mas aí o governo coloca auxílio emergencial, Bolsa Família, Bolsa Estudo, o Bolsa Gás, distribuição de cestas básicas,
o atendimento de saúde único. Aí, se o governo dá as suas respostas, quem que vai faltar a responder agora? O governo federal fez a parte dele, o governo estadual fez a parte dele, o governo municipal fez a parte dele. O FAS passa aqui, ó, com as combis aqui, ó, o dia todo, recolhendo moradores de rua, levando para abrigos no frio, dando cobertores. Existem instituições que levam alimento para essas pessoas, levam café da manhã, a outra leva almoço, o outro oferece lugar para eles tomarem banho, o outro leva janta, depois vem o Yad Yedidut, que é a mão amiga, e leva lá sopa, leva um alimento. Então são respostas de que todas as esferas vão dando às deficiências de que existe na sociedade. E até quando nós vamos responsabilizar o governo, seja a prefeitura, seja o Estado, seja o governo federal, sobre distribuição de rendas? Depois nós vamos culpar os empresários, as grandes empresas? E no que toca a você, o que você faz? Então, o dono da prata e do ouro que diz, vós sois filhos, ele nos dá mandamentos que equilibrem nós mesmos, o nosso egoísmo. De que é a certeza de que todo o nosso recurso foi conquistado pelo meu suor, pelos meus trabalhos, pelos meus resultados, pelos meus esforços. E para que você não pense assim, a Torá te dá mandamentos para cumprir. Chama-se Maaser. O Maaser é o mandamento que Deus dá, o mesmo Deus que fez a promessa da Paranassá, da prosperidade, da riqueza, de você ser cabeça e não cauda, de você emprestar e não tomar emprestado. É esse Deus que vai exigir de cada um de nós, de diferentes formas, ele vai mexer com o nosso equilíbrio, com a nossa sensatez, combatendo em nós o egoísmo. Então ele diz assim, você tem que dar uma Aser Ishon, o dízimo dos levitas. Tá bom, aí você tira lá 10% e dá para os levitas, que são os servidores públicos, para o templo, para os sacrifícios, para a sinagoga, para a casa de estudos. Aí ele diz, não, você também tem que dar uma Aser Ani. Esse é destinado para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro, para o peregrino. Tá bom. Então vou separar mais esse percentual e destinar a essa classe. Tá bom? Não. Agora você tem que separar o Maaser Sheni. Esse você pode usar em benefício próprio, porém, você só pode usar da forma que eu destinar. O Maaser Sheni é o dízimo das festas. Você pode usar desse recurso, porém, você só pode usar da forma como está determinado na Torá. Esse Maaser Sheni é o resultado do nosso trabalho, em que ele é destinado e separado para participar das festas de Pessa, chamada das festas das peregrinações. De Pessa, de Shavuot, de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de Sukkot e de Simchat Torah.
Ele manda você separar esses valores para que você vá com a sua família numa sinagoga. E lá você compre do vinho velho e do vinho novo e de tudo aquilo que agrada a tua alma. Eu não posso ir no shopping com esse dinheiro. Eu não posso pegar esse dinheiro e dar para ajudar a sepultar o morto. Eu não posso usar esse dinheiro em favor do meu luto. Mas ele pode ser usado em benefício próprio, desde que cumpra essas condições. E depois, a Torá ordena que você empreste o dinheiro para quem está precisando. Você seja um credor. Porque quando nós não emprestamos, pessoal, o dinheiro para quem precisa, presta bem atenção. Quando você não empresta, você vai precisar tomar emprestado. Entendeu? Quando você não faz de tzedaká, você vai precisar de... Uma coisa ou outra acontece. Quando você não dá o dízimo, você vai precisar do... Por isso que eu penso que a pessoa que tem condições e se inscreve, por exemplo, num pacote do governo Auxílio Brasil, ele está falando para os céus de que ele merece receber e não dar. A Torá, ela atesta que os pobres sempre tereis entre vocês. Então, quando você se inscreve lá, você tem emprego, você tem empresa, você é um servidor público, você tem o lojinha, e você surge a oportunidade de se inscrever lá no Auxílio Brasil, aí porque você está falando para os céus o seguinte: eu não quero ser o doador, eu quero ser aquele que recebe a doação. Eu quero ser pobre, que Hashem não permita. Então, o equilíbrio é esse. Quando você dá uma aser, é porque você tem 100 para tirar 10. Quando você não dá uma aser, você é o que precisa receber 10 do que tem 100. Quando você faz a de tzedaká, é porque você está ajudando da sua fortuna, da sua parnassá, da sua prosperidade, da sua riqueza, dos seus resultados, dos seus esforços. Então você é aquele que doa. Porque a brahá é: vocês não tomarão emprestado, mas emprestarão. Então a Torá atesta todos os nossos instintos, porque foi por esse motivo que os habitantes de Canaã foram expulsos. Houve um colapso social. Eles não emprestavam dinheiro, eles não faziam tzedaká, eles não faziam esmola, eles não faziam a distribuição das fortunas, das riquezas. Havia um total desequilíbrio econômico, havia desemprego, havia a má distribuição da riqueza. A Venezuela era para ser o Dubai, o país mais rico da América Latina, a Venezuela. A Venezuela, com a riqueza natural, as riquezas naturais que ela tem, era para ser a Dubai aqui da América Latina. Mas o que ela se tornou? Um colapso. A Venezuela é a mesma coisa de um trilionário e depois você encontra ele pedindo esmola na esquina. Você já viu o Silvio Santos pedindo esmola na esquina? Porque ele escolheu ser o doador. Ele escolheu ser aquele que constrói a sinagoga, que doa para o pobre, para as causas. Então, Canaã, entre os colapsos sociais está o econômico. Entendeu?
E Moisés está falando, então vocês não poderão cometer imoralidades sexuais, vocês não poderão cometer injustiças sociais, vocês precisam, não poderão ser idólatras. E agora, Moisés está orientando aquela geração sobre como ter o equilíbrio econômico, de que Israel e os judeus sejam cabeça e não cauda, seja o que empresta e não toma emprestado, seja o que doa e não pede esmola. Quando Israel torna-se aquele que doa, ou o Brasil recebeu de Israel, olha que irônico, doação de equipamentos para combater a seca no Nordeste semiárido. Israel é um país árido, e o Nordeste brasileiro, um semiárido, em que a má vontade, a má gestão dos governantes passados não deram as respostas de que aquela região precisava. Quem que deu ajuda? Não é irônico Israel mandar equipamentos para combater a seca no Nordeste? Entendeu? Eu vou abrir aqui o espaço para o Minyan. Hoje nós temos aqui a presença de Benjamin Zaitun. Vocês que todas as semanas têm a opinião do Benjamin Zait para sua leitura da Aliado Dia. Todos os dias, todas as noites, ele compartilha ali da opinião, da leitura diária da Parashá. E hoje está compondo aqui o mais competente Minyan. Benjamin Zait, seja bem-vindo. Shabbat Shalom. Pessoal, olha só, alguém pode perguntar, como é que se estuda a Torá? Torá, ela são palavras do Eterno e como tal são eternas. São palavras eternas, são palavras que não passam. O tempo passa, as culturas passam, o meio econômico passa, mas a Torá não passa, jamais passará. Você tem que estudar a Torá como se fosse hoje. Você está lendo aquilo como se fosse hoje. Então, quando você vê falar do boi, não se usa mais o boi como veículo de tração, animal de tração, se usa o trator. Quando você lê alguma coisa assim, todo primogênito que nascer do teu gado e de teu rebanho, o macho, consagrarás ao Eterno teu Deus. Não farás nenhum serviço com o primogênito do teu boi, nem tosquiarás o primogênito do teu rebanho. Então, aí o ponto é o seguinte, quem é o primogênito? O primogênito é o povo sagrado, é o povo de Deus, é o povo primogênito. Ele está querendo dizer aqui é o seguinte, não escravizarás o teu povo, não escravizarás os teus indivíduos, não escravizarás nenhum desses, não farás nenhum trabalho com o primogênito, ou seja, não voltarás a tornar ele escravo. Muitas pessoas tentam fazer com que o povo seja escravizado, muitas nações querem que o povo sagrado seja levado ao mar, mas existe um pequeno detalhe aí que tem a maior importância, um pequeno que não é pequeno, pelo contrário, é enorme. Se chama a própria defesa através do Eterno. É o Eterno quem defende o povo sagrado. É o Eterno quem defende ele de Israel. Da mesma forma como o Eterno expulsou, fez vomitar a terra aqueles povos que ali viviam pela idolatria, pela exploração, pela escravidão, pelo mal que faziam uns aos outros, ele preserva o povo ali pelo bem que esse povo faz à humanidade como um todo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O Eterno nos mantém ali porque nós somos importantes para o projeto do Eterno. Quando ele diz para não fazer isso, ou seja, não escravizar, ele diz o seguinte, Eterno, como fosse o Eterno falando, né?
eu preciso que as pessoas tenham livre-arbítrio. Para que isso exista, é necessário que haja liberdade. Por que o Eterno quer que as pessoas tenham livre-arbítrio? Por esporte, por festa? Não. É um motivo muito importante. O ser humano é parte do projeto do Eterno. Nós somos coadjuvantes. Somos coadjuvantes do projeto do Eterno. Coadjuvante como? O Eterno precisa de nós? Ele não precisa de nós. Ele nos ama e Ele quer que nós façamos parte do projeto dele, por vontade própria dele, porque eu não sei, ninguém nunca vai poder saber, porque as coisas do Eterno são indecifráveis para nós, seres humanos. Então, se ele quer isso, é por algum motivo. O mundo, ele tem um andamento, está andando. Aí, de repente, chega uma pessoa que faz um bem a toda a humanidade, uma pessoa que cria bem, que cria coisas boas, que desenvolve. Essa pessoa, ele usou o livre-arbítrio dele para fazer o bem e não o mal. Esse é o ponto. Ele quer precisar de nós para fazermos que o nosso livre-arbítrio funcione para produzir o bem e não o mal. Esse é o ponto. Então, quando ele diz aqui, todo primogênito que nasceu do teu gado e do teu rebanho, entenda como sendo todo aquele que é filho de Israel, que não precisa ser o primogênito, pode ser também os outros povos, porque o povo primogênito é o primogênito de todos os outros povos. É aquele povo que vai ensinar. O filho mais velho é aquele filho que ensina aos outros, é aquele que orienta aos outros, que diz o que pode e o que não pode. Esse é o papel do filho primogênito, e é esse o papel que ele está dizendo aqui. Não deverão ser escravizados. Isso está escrito aqui nitidamente, está escrito aqui em preto no branco. É isso aí, pessoal. Juan Pablo Leguizamon. Obrigado, Zaid. Shabbat Shalom a todos os nossos internautas. A ustedes que nos escuchan, señora María de Venezuela, que está ligadísima a nuestras transmisiones, y también de Paraguay y de otros países, queremos agradecer a ustedes por estar atrás de la pantalla escuchándonos, y en un día tan memorable como hoy, Shabbat, el Eterno nos convoca para que estemos em sintonia com Ele. Também eu quero agradecer a Janaína e ao Sérgio Maravilha, que por primeira vez estão assistindo aqui conosco. Bem-vindos. E mais outras pessoas que começaram a aparecer aqui e nós agradecemos muito. Importante nesta paraxá é vejam, quer dizer, vejam, avaliem, pare, pense, pese. O quê? Todas as palavras que o Eterno expõe, as divinas palavras que procederam dele para nós. Veio lá de cima para baixo. Não foi de baixo para cima, como muitos teólogos ali fazem as coisas, dizem coisas que não combina nada com a Torá, não são coisas inspiradas, não são coisas divinas. Importante, na quinta-feira nós colocamos aqui a repetição daquilo que está escrito em Êxodo. Em Êxodo 12 foi instituído o Pessa. E o Pessa, ele marca a libertação. Tanto a libertação do povo, do nosso povo, do jugo do Egito, como hoje tem uma mensagem libertadora. Porque hoje muitas pessoas vivem aprisionados, vivem acorrentados, vivem presos à imoralidade, à iniquidade, a contradizer Deus, a negar a palavra divina e assim por diante. Até pessoas que se dizem religiosos negam a veracidade da palavra do Eterno. E o Eterno enfatiza. Assim como no começo dessa paraxá, foi enfatizado aquilo que foi escrito lá em Levítico 11, sobre a questão da alimentação kosher. Aí minha nora falou para mim, que mora lá em
Miami. Eu, na hora na faculdade, na hora que nós temos aquele período, né, o lanche, comendo cachorro-quente, comendo coisas imundas. E falei, mas vocês não são judias? Mas isso não vale mais para o nosso tempo, não sei o quê, agora tudo é moderno, tudo é limpo. Mas a palavra diz, disto comereis e disso não comereis. E enfatiza outra vez aqui aquela palavra. Mesma coisa como outras leis. Aqui, por exemplo, vai nos lembrar as nossas principais festas, que creio que quinta ou sexta-feira está começando Elul, esse mês especial do qual falamos ontem à noite, tão importante, que traz essa mensagem de relembrar-nos Pessa, relembrar-nos Shavuot e lembrar-nos de que vem aí as festas das Camanas, que é tão importante, e depois também que o Rosh falou agora, a festa da Torá. Então, o que você acabou de falar, o Benjamin acabou de falar? Olhar para a Torá, pesar a palavra, avaliar a palavra, ficar olhando nela, até que ele se introduza dentro de nós e produza alguma coisa, alguma revelação, alguma coisa importante. Então eu recomendo, adquira a Torá e venha com ela na tua congregação para você acompanhar a leitura que é feita aqui, porque essas são as mensagens. Aliás, semanalmente na nossa paraxá que mandamos, vai já estipulado aqui o que você tem que ler, porque cada uma desses trechos tem uma mensagem para o dia. E se você ler, você se edifica, você cresce. Então, é tão importante esta análise que estamos fazendo, o nosso Moré está fazendo conosco, das coisas que encerram. É como você escavar, é como você buscar, é como você se compenetrar, é como você cavar um tesouro, porque está ali. E aqueles que são mais sábios interpretam cada palavra da Torá e as letras que compõem cada palavra, que tem uma profundeza. É muito importante o desafio que o Eterno nos faz com relação à sua palavra. Tenho dito. Mais alguém? Minha, fiquem à vontade. Aharon, o Michael, o Ismael, o Noah e o Asher. Vai, Zay. Rapidinho. Aquilo que eu falei, o que acontece é o seguinte. O Eterno, ele criou os anjos e criou o ser humano. Qual é a diferença entre os dois? O anjo, ele não consegue fazer o mal, porque ele só faz tudo aquilo que o Eterno determina que ele faça. Não existem anjos que façam o mal, porque o anjo, ele sempre vai obedecer ao Eterno, ele não vai discutir. Não há qualquer tipo de discussão entre o anjo e o Eterno. O Eterno determina, o anjo faz. Já o ser humano é diferente. O ser humano, ele discute. A palavra discutir vem de dois. Exatamente, compara e dialoga. Então, quando nós lemos Torá, nós temos dúvidas. Nós perguntamos, mas isso por que é dessa forma e não de outra? Bom, por que motivo o Eterno determinou que nós tivéssemos a autodeterminação? Por que o Eterno determinou e criou que nós tivéssemos o livre-arbítrio, para que nós, através do livre-arbítrio, pudéssemos dialogar com ele, porque o anjo não consegue dialogar com o Eterno. O anjo, ele só obedece ao Eterno, ele não tem uma palavra divergente. Quando nós temos uma palavra que nós temos a dúvida, e o Eterno vem e nos esclarece. Nós perguntamos, ele nos responde. Esse é o ponto. Nós precisamos ter o livre-arbítrio para podermos ter a liberdade de fazer o bem. Quando nós temos a liberdade de fazer o bem,
também nos é dada a liberdade de fazer o mal. Aí é que onde entra a diferenciação entre os indivíduos, entre as pessoas. Aquele que busca fazer o bem é aquele que vai ser beneficiado, vai receber o bem, ser beneficiado pelo próprio Eterno. Como nós lemos na oração, o Eterno, ele premia os bons pela sua bondade e pune os maus pela sua maldade. Por quê? Porque houve um livre-arbítrio. Aquele que escolheu entre fazer o bem e fazer o mal, escolheu fazer o bem, ele vai ser premiado, ele vai ter as vantagens. Ele é aquele que deu a tzedakah, é aquele que viu um mendigo querendo se alimentar e tendo fome e dá 5, 10 reais para ele comer. É aquele que viu uma pessoa passando frio, comprou um cobertor e deu para essa pessoa se aquecer. Essa pessoa é que escolheu fazer o bem e não fazer o mal. Ao contrário, o outro é que escolheu fazer o mal, que veio um mendigo falar, que coisa chata, eu quero ir embora. Então, ele escolheu fazer o mal. Esse não alimentou. Sempre vão haver pobres, porque quando não existem pobres, é porque todo mundo é pobre. Não existe. Todo mundo passa fome. Não existe essa coisa de opinião única. Isso não existe. Tem que haver dualidade, tem que ter dois. Se não houver o rico, o pobre não vai ser auxiliado a crescer e melhorar. É isso. Se não houver o rico, o pobre não vai ser incentivado a olhar e ver, puxa, aquele cara tem isso, eu não tenho, eu vou trabalhar, eu vou lutar para conseguir também. Então, se não houver o modelo do rico, o pobre vai continuar pobre, paupérrimo e miserável. Essa é a diferença entre você ter o livre-arbítrio e você não dispor do livre-arbítrio. Quando você tem o livre-arbítrio, você pode querer crescer, pode querer melhorar, pode querer se desenvolver e pode querer não ser escravo. O presente fantástico que o Eterno nos deu foi esse, nos dá a liberdade. Nós temos que tratar os presentes que o Eterno nos dá com carinho, ter eles junto ao nosso coração sempre e defendê-lo com a nossa vida se for necessário. Shabbat Shalom. Muito bem. Pessoal, a filosofia cristã. O cristianismo é atribuído ao seu patriarca Esav. Esav, irmão de Jacó. Esav tinha a função de ser o Meler, ou aquele que constrói estradas, traz a caça. Esav era o perito caçador. Esav tinha a função, ou tem a missão, de financiar os estudos daquele que ficava na tenda. Quem ficava na tenda? Nas tendas de Shem, nas tendas de Ever, Yaakov. O caçador trazia caça e financiava aquele que ficava nas tendas. Ele é um perito caçador. Ele consegue agregar fortunas. E diz que na prestação de contas, Esav vai se justificar a Hashem dizendo: eu trabalhei, Hashem, para Yaakov estudar e ensinar a Torá. Construir estradas, aquedutos, estabelecer a democracia, expandir as fronteiras. Os romanos, Esav, o Ocidente, o cristianismo vai se explicar pelas suas devidas negligências. O cristianismo traz, por isso, na sua filosofia, porque a partir do momento que eles acumulam muita riqueza, muita fortuna, eles sentem a ausência da espiritualidade, por isso que o cristianismo, na sua filosofia, eles almejam e precisam morar aonde? Aonde que é o lugar de descanso e paraíso para o cristão? O lugar de recompensa da alma dele. Não é os céus? Por que os cristãos querem ou precisam de morar no céu? É porque eles não conseguem estabelecer a conexão
do Olam Rabá e do Olam Razé. Da espiritualidade, do Olam Rabá e da justiça do Olam Razé. Eles passam por cima de todos os princípios para chegar no topo da escalada social, com a sua fortuna, com os seus resultados. Quando eles olham para trás, não há nenhuma obra piedosa, de justo, de um tzadik. Então, para ele alcançar a espiritualidade de que ele não teve no seu caminho, ele precisa renunciar à sua riqueza para conseguir escalar, ter uma escalada espiritual. E o topo de que ele precisa chegar mais próximo de Deus é os céus. Por que o cristianismo precisa morar no céu? Por que a recompensa dos cristãos estão no céu? Porque ele só pode ter conexão com Deus se ele se desconectar da sua essência, da sua natureza, da terra, da riqueza, da fortuna. Por isso, para o cristão, para Esav, a sua espiritualidade está atrelada aos céus depois da renúncia de si mesmo. Para o judeu, não. O judeu consegue transitar entre o Olam Razé e o Olam Rabá. Os céus é o trono aonde a presença e a majestade divina está. Por isso que o Esav precisa estar lá. No sonho das escadas de Yaakov, quem que escalava? Os anjos subiam e desciam. E quando Yaakov viu que Esav chegou no mais alto céus, e ele se recusava a descer, Yaakov se desanimou. E acordou do sonho de que teve a caminho de Lavã. A caminho de Lavã ele não tinha nada da onde ele fez a oração. Ele disse: se o Senhor me prover de pão e de água, e de alimento e de calçado, quando eu voltar a esse lugar, eu lhe darei o dízimo de tudo. Está vendo a conexão do Olam Rabá e do Olam Razé? Por isso que a terra, na filosofia cristã, ela é anunciada ao caos. Não existe melhora para o cristão disso aqui. Isso aqui só melhora se for destruído, se pôr fogo, se a Terceira Guerra Mundial pôr fim em toda a existência e o justo ir para o céu. O justo precisa ir, o santo precisa ir para o céu. E essa terra não tem mais salvação, ela tem que ser destruída, arruinada na filosofia cristã. E por isso que a terra reclama a Deus sobre o seu grau de santidade. Por que nós cantamos o Salmo 97? Quando nós entramos, olha só, os judeus, todo o Kabbalah de Shabbat, ele entra na ilha do templo, em que a presença e a santidade divina ele está muito mais elevada na alma judaica. Yedidenefesh, querido de alma, pai de piedade, atrai o teu servo para o que te agrada, correrá o teu servo como corço e prostrar-se à frente à tua majestade. Nós recebemos uma alma adicional. Nós recebemos a essência divina. Nós recebemos a santidade de que nenhum outro homem consegue penetrar nessa ilha do tempo, do deleite, do prazer, das bênçãos, da boa alimentação, do estudo de Torá, das rezas. Qual outra pessoa pode entrar nesse espaço? Por isso que nós cantamos o Salmo 97. Oh, Zarua, oh, Zarua la Tzadik, oh, só os justos. Zarua, oh, Zarua la Tzadik, Orishirei lev Simcha, Orishirei lev Simcha, Orishirei lev Simcha,
Semechot Tzadikim Badonai Hozaru Ala Tzadik Semechot Tzadikim Badonai Hozaru Ala Tzadik Orishirei Lev Simchan Orishirei Lev Simchan Orishirei Lev Simchan Ozaru Ala Tzadik Ozaru Ala Tzadik. Preste atenção no Salmo 97 para você entender de que lado você está. Você é o justo que faz a tzedakah, que faz o maaser. Você está transformando o mundo em que nós vivemos. Você está melhorando o mundo. Você está trazendo um aperfeiçoamento para o mundo. Porque os céus, aonde a majestade, a presença divina, a Shechinat Hashem, que é o lugar ideal para Esav, para os cristãos, e para Yaakov, quando o Senhor reinar, a terra exultará. O número de ilhas se alegrarão. Nuvem densas, escuridão, cercarão a retidão da justiça e as fundações do seu trono. Um fogo irá diante dele e consumirá todos os inimigos em volta. E os seus relâmpagos iluminarão o mundo. E os seus habitantes verão e tremerão. As montanhas se fundirão como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus declararão a sua retidão e todas as nações verão a sua glória. Humilhados serão todos aqueles que adoram ídolos, os idólatras, que se orgulham de seus deuses, sem valor para eles. Para eles e todas as suas potências se inclinarão. Mas Sión ouvirá e se alegrará, e os filhos de Judá exultarão por causa dos teus julgamentos, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és supremo sobre toda a terra, sumamente exaltado entre todas as potências. Ó amantes do Senhor, despreze o mal. E ele guarda as vidas dos seus devotos, dos seus justos, desse minyan, desta sinagoga, porque o poder dos perversos, ele nos livra. A luz da recompensa está semeada para quem? Para os justos e para os retos e íntegros de coração. E a alegria e a simra está onde? Aonde está a simra? E a alegria, alegre-se, ó justos, no Senhor, e deem louvores de agradecimento e menção ao seu santo nome. É esse equilíbrio, pessoal, de que nós conseguimos transformar, sair da depressão, sair do pessimismo, sair do vitimismo, nos posicionando sempre acima, sempre acima, sempre acima. Cabeça! Nós estamos chegando no mês de Elul, Rosh Hashanah, no mês de Tishrei, no 7º mês. É a recolocação das posições, das esferas, das hostes, dos países, dos justos, dos piedosos. Vamos sair do vitimismo. Vamos ocupar o nosso próprio lugar, que é de cabeça, de justo, de doadores. O Zait falou sobre o primogênito, e o primogênito é o Cohen. Israel não tem as riquezas naturais de que tem todos os países. Não tem petróleo,
É árida a sua terra. Seus recursos são escassos. Mas Israel não foi feito senão para estudar nas tendas de Shem, para ensinar a Torá. Israel é Cohen. Ele não tem que ficar refinando petróleo, vendendo a prata, o diamante, o ouro. Não. Não é o papel de Israel. Israel é o Cohen. Ele é o primogênito. Ele não pode levar carga. Ele vai ensinar as nações. É as nações que têm que levar o resultado das suas riquezas para onde? Para Eretz Israel. O Brasil, a Venezuela, os Estados Unidos, a Europa, a Ásia, a África, todos eles levarão os seus filhos, entregarão os seus filhos e levarão o seu maaser, levarão as suas riquezas para lá. Porque, em troca, eles aprenderão de Deus. Porque de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. E nós que estamos aqui, seremos levados para lá. Não para os céus, mas para Sion, para Eretz Israel. E enquanto nós estamos aqui, com aquilo que somos e temos, vamos nos reposicionar se é que precisamos. Mas se você precisa, é o momento, é o mês de Elul. É o mês em que o nosso amado está vindo ao nosso encontro. O rei sai do seu lugar para falar com seus filhos. A luz da recompensa está semeada para os justos e para os retos de coração. A alegria daquele que sabe conversar entre o Olam Rabá e o Olam Hazé. Então, o Cohen é o que recebe 10%. 10%. Mas aquele que doa é o que tem 100%. Então as pessoas falam assim, Shemuel, eu não vou entregar uma Aser. É uma escolha. É uma opção. Baruch Hashem. Eu não faço de tzedakah, eu vi alguém falando no grupo dizendo que o abraço, aquele que precisa, equivale a uma de tzedakah. Quando você estiver com fome e sede, eu vou te dar um abraço, bem carinhoso. Que Hashem não permita que ninguém precise receber senão um abraço, mas não porque tem fome ou sede, mas que todos nós possamos nos posicionar naquele que faz a tzedakah, daquele que se coloca como fazendeiro, não como Cohen. Porque Israel, sendo Cohen, ele está ajudando os países. Israel ajuda o Brasil, ajuda o Haiti. Ele é o Cohen, mas ele se recusa a ficar na posição daquele que espera 10%. Ele ajuda o Brasil, ajuda o Haiti, ajuda outros países, a África. Contribui com a medicina, com a tecnologia, com a ciência, com a física, com a arte, com a literatura. Ele está na posição do fazendeiro, daquele que se alegra, daquele que domina suas fortunas. O Maaser Rishon, para o Beit HaMikdash, para a sinagoga, para a casa de estudos, para o levita, para o razã, para o rabino. O Maaser Ani, para o órfão, para o pobre, para a viúva, para o peregrino. O Maaser Sheni, para se alegrar nas festas, em Rosh Hashanah, comprar vinho kasher, comprar suco kasher, comprar carne kasher, trocar de talit, do que você quiser. Mas alegrar a alma. E dar de tzedakah, trazendo o equilíbrio social. Né?
esse equilíbrio social permite que a pobreza, que todas essas coisas vão sendo eliminadas do meio de nós. Esses testes, pessoal, a Torá testa o nosso egoísmo. A Torá testa os resultados de que Hashem nos dá. E por isso que as nossas famílias... Você quer saber de uma sinagoga bem rica e próspera? Se os seus associados forem ricos e prósperos. Nós torcemos para que cada um de vocês que estão aqui ou estão nos assistindo sejam cabeças, sejam doadores, sejam o que emprestam. Porque se vocês estiverem posicionados por cima, mas fazendo tzedakah, fazendo ma'aser, fazendo atos meritórios, então nós estamos transformando o mundo do Salmo 97. A luz da recompensa ela é semeada para os justos e para os íntegros de coração. A alegria. Nós não precisamos ir para o céu. Nós fazemos justiça social. Fazemos distribuição das fortunas. E não ficamos mais pobres. Explica Paulo Guedes. Explique Henrique Meirelles. Como que é isso? Fazer Ma'aser Sheni, Ma'aser Shon, a tzedakah, a ajuda dos pobres. Você ficou mais pobre, Pablo? Você ficou mais pobre, Juan Pablo? Não. Nós enriquecemos. Porque Deus diz assim: me teste. Faça o teste. Ele falou que aquele que empresta ao pobre, ele faz o quê? Aquele que dá ao pobre, ele faz o quê? Empresta a Deus. Entendeu? Você quer ser o credor de Deus? Você quer que Deus fique devendo para você? Queira. É melhor nós termos isso. Deus devendo para nós. Você quer ser o credor do próprio Deus? Você quer que Deus esteja devendo a você? Então ajude os pobres. Porque Deus diz assim: aquele que dá aos pobres, empresta a Deus. Eu prefiro ter Deus devendo para mim do que eu devendo para Deus. Porque Deus diz assim: se eles clamarem e gritarem, ai de vocês. Ai de vocês. Então, para eles não gritarem e não clamarem, eu tenho que dar aos pobres e fazer com que Deus fique devendo para mim. Não é isso, Zaid? E quando nós damos uma astra ali, é porque se você está dando 10%, é que você tem 100% na mão. E se você está recebendo 10%, é porque você negligenciou 100%. O Paulo Guedes não entende essas contas. Ele entende do balanço comercial, da commodity, mas não entende do equilíbrio de que o judeu se manteve mesmo fora das suas próprias terras. Mesmo sem poder contratar funcionário, sem ter direito de ter escravos. Sempre por cima e não por baixo, como o óleo e a água. Que o santo bendito seja ele, possa testar. E Deus diz assim: façam teste de mim, façam prova de mim. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vocês tamanha bênção, que dela vos advenham maior abastança, abundância. Eu vou repreender o ferrugem, a traça, a miséria. Façam teste. No que Deus pede para fazer teste?
nos dízimos e nas ofertas. Entendeu? A luz da recompensa, você quer ser recompensado? A luz da recompensa está sobre quem? Quem quer ser recompensado? Quem empresta para Deus vai ser recompensado e pago. Teste a Deus desta forma. Entendeu? Ah, mas não vai sobrar para a Copel, para a Sanepar. E você vai perder a oportunidade de testar. De testar aquele que te provocou. Deus provoca os justos. Porque Jacó rezou: se o Senhor me prover de pão e de água, de alimento, de vestes de calçado, quando eu voltar a esse lugar, eu lhe darei o dízimo de tudo. Jacó voltou e ainda fez doação para Esave. Ele deu juntas de boi, juntas de camelo, juntas de vaca. Aquele que recebeu a missão de sustentar o estudo da Torá, Esave, o cristianismo, são ricos, são poderosos. E Jacó, quando voltou ao encontro de Esaú, do lugar onde ele foi sem recursos, ele ainda fez caravanas de presentes e conferiu a Esave. Entendeu? A luz da recompensa está semeada para os justos e para os íntegros de coração, porque nós transformamos o nosso ambiente. Nós transformamos o nosso ambiente com a nossa justiça, com a nossa confiança, com o nosso exercício, sempre posicionado por cima. Sempre posicionado por cima. No dia que nós precisarmos tomarmos empréstimo, é o sinal de que você precisa se reposicionar. Você vai tomar um empréstimo, a Torá te dá o direito. Se recupere e nunca mais queira pegar o empréstimo. Você tenha crédito para oferecer. Ofereça o crédito, né, a todas as pessoas. Ofereça. Shemuel, você precisa que eu te empreste algum dinheiro? Que a Shem não permita que o Shemuel inspire a pessoa para oferecer o crédito. Mas que nós possamos ter essa posição.